Meu nome é Todd Holland. Eu atuo quase que exclusivamente no ramo de publicidade, né? Todos os meus trabalhos são voltados para fotos publicitárias, fotos comerciais. Na verdade, eu fiz um caminho, não sei se foi inverso, não sei se estou certo. Eu já gostava de fotografia e eu estudava fotografia, mas não pensava em ser fotógrafo. Eu estudava porque apenas eu gostava. Numa época que não existia internet, não existia acesso à informação, né? Eu comprava livros de esses estudos à distância e estudava porque eu gostava mesmo, porque eu gostava. Não tinha nenhum acesso à informação. Hoje, qualquer tipo de foto que você quiser fazer, jogou no Google, você vai achar tutoriais em todo lugar do mundo, o YouTube tem dizendo tudo também. Mas não, eu aprendi e comecei a praticar por gostar, né? E aí a profissão foi entrando em mim automaticamente, entendeu? Depois que eu já fotografava há muitos anos, eu fiz alguns cursos de especialização, né? E eu faço até hoje eu estudo. A parte da fotografia comercial começou porque teve uma época que eu parei de fotografar um tempo e eu fui trabalhar no ramo de publicidade, mas em veículo de publicidade, né? E aí comecei a trabalhar com a parte de clientes, essas coisas, e com um certo tempo eu montei a minha agência de publicidade. Não, eu não sou formado em publicidade. Eu montei a minha agência de publicidade, era Ultra Comunicação Integrada, né? E aí começou a aparecer uma demanda de trabalhos de publicidade, né, para meus próprios clientes, né? E eu voltei a fotografar, fazendo fotos de publicidade e fui me especializando em fotos de publicidade. Eu nunca me enquadrei na parte de fotojornalismo, eu sempre trabalhei. Eu nunca gostei de fotografar coisa que se mexe, interessante, né? Então assim, não me dê para fotografar uma criança que eu não consigo. Eu fotografo, porque às vezes tem muitos trabalhos de publicidade, muitos jobs que pedem uma família com a criança. Mas eu geralmente gosto de uma foto mais minuciosa. Eu prefiro passar uma tarde todinha para fotografar um relógio do que um relógio em estúdio, do que fotografar uma coisa que se move na rua, né? Que eu tenho que clicar. Apesar de eu saber a técnica, eu ter a técnica, mas em questão de gostar, eu gosto mais daquela coisa que eu possa estudar, fazer e como fazer com calma, entendeu? E aí algumas outras agências de publicidade começaram a solicitar trabalho para mim também, de publicidade. E aí chegou uma época que eu tinha que decidir, ou eu seria dono de agência ou eu seria fotógrafo. E aí eu resolvi demitir todo mundo e fiquei só como fotógrafo. Então, eu assim, desde que eu comecei a estudar fotografia, eu já estudava há muitos anos. Desde que eu comecei a fotografar mesmo, foi logo quando eu saí do exército, né? Lá, dentro do exército mesmo, quando eu servi o exército, em 92, eu já fotografava, eu nem lembrava disso. Um tenente, um instrutor meu que encontrei com ele no internet, ele disse, continuou fotografando? Eu disse, eu fotografava na época do exército, ele disse, fotografava, sim. Aí eu nem lembrava disso, mas eu lembro que quando eu saí do exército, logo quando eu saí, eu já comecei a fotografar profissionalmente, porque eu fotografava as amigas da universidade, e aí, assim, eu me lembro de já começar a ganhar dinheiro em 93. Então eu marco 93, logo quando eu saí do exército, o início da minha carreira profissional, né? Eu trabalhei com analógico, acho que até 2004, se eu não me engano. Não, eu não tive dificuldade, muito pelo contrário, o digital é muito mais fácil, né? A dificuldade que todo fotógrafo encontrou, que eu vi os fotógrafos que eram mais antigos, principalmente o pessoal de idade um pouco mais avançada, que eles encontravam era a parte de correções de cores. Que eu gosto do jeito dele. Então, assim,
Esse trabalho depois passou para a gente, né? A parte de corrigir a foto, a parte de corrigir cores, né? Digamos, se você fotografa num final de tarde que a luz é muito amarelada, se você quiser corrigir aquela luz, antes quem corrigia era o laboratorista, hoje passou para a gente. Então todo o processo, né, passou para a gente. Antes não, antes era todo quer dizer, era boa parte era com uma loja de revelação, entendeu? E essa parte pesou muito para muita gente. Né? Todo o processo, como mandar as fotos para a cliente aprovar, que antes a gente fazia chamava de copião, né? Pegava as fotos e fazia umas amostras e levava para o cliente aprovar. Ele via uma foto desse tamanho assim impressa, escolhia pelo número negativo e escolhia qual era a foto que ele queria. Né? E hoje esse processo é todo digital, né? Muita gente não se adequou, mas como eu já tinha relação com a informática, para mim foi tranquilo. Até hoje eu tenho relação muito boa com os programas de fotografia. Caiu muito a revelação da fotografia em si, né? Porque a fotografia digital trouxe várias coisas que a pessoa deixou de revelar, né? Uma delas é a surpresa, né? É a ansiedade de ver. Antes você fazia no filme e você ia mandar revelar, ficava doido para ver as fotos, né? Estou falando no caso do amador, doido para ver, como o profissional também, doido para ver as fotos como ficou. Hoje você clicou, você viu, na hora já acabou a surpresa, né? Eu recebi o brief da agência, fiquei surpreso também de fazer um material para a Devassa, né? E tudo que eu precisava era arranjar uma mulher que tivesse um seio. O que é interessante, tem muita gente que posta foto daquele jeito, quando eu chamei, ninguém quis. Ah, não, eu vou sair em publicidade. Ninguém vai ver, é só seus seios. E não está aparecendo nada. Não está aparecendo nada. E eu tive que esconder até hoje, não dá modelo. Eu recebi da agência uma foto de referência que ela me mostrava o volume que eles queriam, no chocolate. E outra foto, como eles queriam a foto. Então eu tinha que aproveitar o volume dessa e a textura dessa foto aqui. Então eu peguei as duas fotos, essa daqui era para ver como eu queria o volume e essa aqui era para ver como eles queriam a textura, né? Então eu tive que fazer daquelas duas fotos, fazer uma foto, né? Aí iluminei de uma forma que valorizasse tanto a textura que ele queria pequena, quanto aquele volume de como se ela estivesse ali rodando, né? E eu fiz até, por sinal, com uma supervisão do cliente. O cliente foi acompanhar o trabalho, foi bem legal. Eu fiz uma foto de uma amiga com película em 1993. Não, 93 foi no início da carreira. E em 2001, se eu não me engano, 18 anos depois, né, eu fiz a mesma foto. Eu lembrei que eu tinha a mesma jaqueta que ela tinha usado, eu tinha guardado. E aí ela fez uma produção parecida, a gente procurou um fundo parecido também, a gente refez a foto, sendo que digital.